Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Arada, para a gente falar sobre os temas que estão movimentando toda a nossa política, a nossa economia. Dr. Kiyoshi, é um prazer mais uma vez conversar com o senhor. O prazer é meu, Tiago. Dr. Kiyoshi, muitos assuntos que estão dominando as redes sociais nesse momento, principalmente, acho que o principal deles que movimentou bastante, principalmente aqueles mais favoráveis à direita, que foi quando o presidente americano revogou a lei Magnitsky que havia sido colocada contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Gostaria que o senhor comentasse essa retirada da lei, o que isso representa num cenário complexo aí, econômico, político. Corre uma versão lá no Supremo Tribunal Federal de que foi uma vitória da soberania, da democracia, que o Trump chegou à conclusão que era hora de ele recuar, né? Então, que venceu a resistência do Supremo Tribunal Federal. Mas não é nada disso, não. A mídia esconde essa verdade. Essa decisão de revogar a punição contra o ministro Alexandre de Moraes havia sido tomada 15 dias antes do anúncio. Só que eles retardaram o anúncio para justificar uma narrativa de que foi em troca da aprovação da dosimetria pela Câmara dos Deputados, né? E agora está no Senado lá, provavelmente vai ser aprovada essa dosimetria. Então, na verdade, o que houve é uma gestão dos empresários brasileiros no sentido de propiciar aos Estados Unidos as terras raras de que os americanos tanto necessitam, porque eles estão na dependência exclusiva da China no fornecimento dessas terras raras. É um país com que eles estão litigando, não é? Para-se cão e gato, né? E na hora que a China interromper a fabricação de armamentos bélicos dos Estados Unidos, vai para a cucuia. Então, daí porque o interesse dos Estados Unidos nas terras raras do Brasil. Isso foi, de certa forma, assegurado pelos empresários nacionais, e daí veio essa revogação. Olha só, doutor, e essa dosimetria que agora está no Senado, doutor? Eu acho que dosimetria é um projeto equivocado. Eles estão mexendo no Código Penal e no Código de Processo Civil. Processo Penal. Ora, dosimetria veio como uma alternativa da anistia, que tinha por objeto apagar os crimes daqueles que foram condenados por acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Não estava anistiando os criminosos em geral. Eram só aqueles condenados sob acusação de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, a dosimetria era para fazer a mesma coisa. É fazer uma dosimetria em concreto para diminuir a penas dos condenados por episódio de 8 de janeiro de 23, dentre os quais o Bolsonaro e os principais assessores, que pegaram 27 anos e 3 meses de cadeia, né, que é uma pena exagerada. Mas eles transformaram esse projeto de dosimetria sobre o fato concreto em uma espécie de legislação em abstrato. Estão estendendo a dosimetria para todos os criminosos presos, né? Então, aquele que estuprou, aquele que roubou, aquele que matou, também fará jus a essa medida de dosimetria, né? Então, o projeto é equivocado. Não era para mexer com a legislação em abstrato, né? Mas só sobre o fato concreto. Porque aí vai voltar aquela máxima, o crime compensa, porque o criminoso, né? Então, acaba atingindo... Isso daí se passa
qualquer criminoso preso, cumprindo 1/6 da pena, ele vai para a prisão domiciliar. Um perigo, né, para a sociedade. Perigo, né? Dr. Kiyoshi, e os aposentados, hein, eu digo aposentados, mas aqueles beneficiados do INSS que acabaram sofrendo com perdas, descontos, essa situação ainda continua, né? Continua. Agora, a CPMI, cuja presidência e a relatoria está em mãos da oposição, está, de certa forma, prosperando. Então, essa é a única CPMI na história do Brasil que vai produzir resultados concretos, apesar da interferência do Poder Judiciário, que anda desobrigando a convocação deste, daquele, né? O filho de Lula, do presidente Lula, por exemplo, ele foi exonerado da obrigação de comparecer perante a CPMI. Mas a CPMI produziu alguns frutos, né? Foi preso, acho que hoje, né? Ou ontem, não sei, o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, né? E foi preso porque foi constatado a sua atuação nesse desvio de recursos dos aposentados e pensionistas. E esse indivíduo, secretário executivo, era bem próximo ao senador Wellington, né, se não me engano, que também está sob investigação. Hoje foi expedido o mandado de busca e apreensão na residência dele, né? Mas, enfim, essa CPMI está no caminho certo, né? Não vai acabar em pizza como todas as demais CPI ficaram sem rumo, sem resultado concreto, né? O que era um prejuízo para o país, né, doutor? Agora, e com relação, doutor, ao Banco Master? Também é uma situação que envolve muita gente grande, né? Esse dono do Banco Master era um cara muito esperto, muito astuto, né? Ele andou financiando jantares milionários para pelo menos 4 ministros integrantes da Suprema Corte, né? E para se aproximar daqueles que detêm o poder, né? E isso não sai de graça, né? Então, esse golpe que ele aplicou foi exatamente em razão da frouxidão das autoridades competentes de monitorar, de fiscalizar, né? Aliás, todo banco deve estar sob a fiscalização do Banco Central, né? E parece que aí, no caso, a ação do Banco Central veio muito tarde, né? Depois que ele aplicou uma centena de golpes, né? Verdade, doutor Kiyoshi. E agora, essa situação do Banco Master ainda está caminhando, né? E pelo visto, o prejuízo vai ficar mesmo para quem sofreu o golpe, né? Acho que vai ser muito difícil, né? Recuperar, né? Agora, quando um banco sem grande expressão nacional começa a oferecer taxas privilegiadas, para o cidadão desconfiar, né? Verdade. Mas todo mundo é pego pela ganância, né? É verdade, uma pena. Agora, doutor Kiyoshi, o senhor mencionou que o dono do Banco Master providenciou jantares milionários para se aproximar dos ministros. Doutor, qual é o limite para que os ministros do STF tenham esse tipo de relacionamento com empresários, por exemplo? Na verdade não poderia ter, né? Mas agora quem diz o que a Constituição manda fazer ou proíbe, né? São os próprios ministros, né? Então a coisa aí fica bem complicada, né? Verdade, doutor. Porque, na verdade, os ministros deveriam ter, não digo uma vida de monastério, né?
mas deveria ter uma vida mais recatada, né? Não sair por aí dando entrevistas, participando de eventos festivos ou de jantares, né? E tudo isso aí acaba comprometendo a imparcialidade dos ministros, né? Exato, porque o ministro precisa ser É, de fato é, imparcial. é difícil você fazer uma abstração total das emoções para julgar com imparcialidade alguém com quem você jantou alguns dias antes, né? É verdade. Doutor Kiyoshi, e voltando agora para o cenário político envolvendo o ex-presidente da República Brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, ele segue preso, não? E agora foi feita uma perícia médica porque havia sido solicitada por razões da questão de saúde do ex-presidente, né, doutor? É verdade, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, ele alega que aquele laudo médico é de vários meses atrás, né, quando não estava indicando nenhuma necessidade de intervenção cirúrgica, né. Então, a razão pela qual ele determinou que no prazo de 15 dias a Polícia Federal ofereça um novo laudo, né. E parece que a Polícia Federal já encaminhou um ofício pedindo a prorrogação desse prazo, né? Porque, pelo visto, o exame parece que está mais complicado do que os médicos supunham, né? Nossa. Doutor Kiyoshi, agora, diante desse cenário que a gente tem acompanhado, as pretensões políticas para o futuro do Brasil, elas estão muito em alta nesse momento, quando era Tarcísio o principal político a ser indicado aí pelo Bolsonaro. Depois, agora, a surpresa dele indicar o filho dele, Flávio Bolsonaro, para ocupar a cadeira de presidente do Brasil. O que o senhor imagina desse cenário que tem se formado agora? Esse senador Flávio Bolsonaro foi indicado pelo Trump, né? Ele quer um fantoche, né? Para ficar monitorando o nosso país, né? Então, e ele não abre mão dessa candidatura. Ele diz que para retirar sua candidatura vai ter que pagar um preço muito alto. Ele não diz qual esse preço, né? Mas tudo indica que seria a libertação imediata do pai dele. Aí ele retiraria. Agora, o Tarcísio tinha potencial para ser presidente, né? Mas aí entrou esse Flávio Bolsonaro e está dividindo a direita, né? Então ficou difícil. O certo seria o Tarcísio pleitear a reeleição ao governo do Estado e certamente será reeleito para ele concluir as 70 obras principais que ele projetou, né? E depois de terminado o mandato do Estado de São Paulo, ele candidataria um presidente, né, a cargo de presidente. Aí ele seria imbatível, né? Mas nesse momento, se ele deixar o governo para se candidatar a presidente, ele corre o risco de não ser eleito, né? Fazer como o Alckmin muitas vezes. Eu acho que o Tarcísio deveria se distanciar do bolsonarismo, né? Ele ter uma postura política própria, independente do Bolsonaro, né? Que se ele ficar grudado no Bolsonaro, e o Bolsonaro ora lançando o Flávio, ora lançando a esposa dele, né? Ele não vai poder avançar em nada, né? Verdade. O acordo entre União Europeia é muito importante nesse momento, não, doutor? Pois é, essa tentativa de acordo do Mercosul com a União Europeia já vem se arrastando há 25 anos, né? Então, para que o acordo possa surtir efeito,
pelo menos 15 dos estados que compõem a União Europeia, 27 estados, deveriam se manifestar favoravelmente, exigindo que esses 15 países representem um X% da população total da União Europeia. Então, esse acordo vem sendo travado e agora, este ano, começou a deslanchar. Só que a França botou um monte de salvaguardas. No que diz respeito a agronegócio, não pode ultrapassar de 10% atuais. E para setor de carnes e aves, não pode ultrapassar de 5% da situação atual. Então, com essa salvaguarda, poderiam se fazer o acordo. Mas agora entrou aqui a Itália para fazer a obstrução. A Itália quer adiar a reunião do Conselho Europeu, que deveria acontecer na data de hoje, para as calendas gregas. Né? Então, todo mundo tem medo do Mercosul, principalmente do Brasil, que detém o maior potencial de produção de agronegócio. Não é, a França também tem o seu agronegócio e não quer concorrência. Né? Itália é a mesma coisa. Então, esse acordo está muito difícil de ser costurado e vai se prolongar talvez por outros 25 anos. Né? O que é um grande problema, né? É um grande problema, né? Quer dizer, vem na contramão do fenômeno da globalização. Né? É verdade. E, doutor Kiyoshi, os paulistanos sofreram demais nos últimos dias e ainda estão sofrendo por causa da Enel, que infelizmente deixou muitos paulistanos na mão sem o fornecimento de energia elétrica. Agora houve, por parte do governo federal, a autorização para a suspensão da Enel, né, doutor? Não houve ainda, né? Agora, há um pleito muito grande do governador Tarcísio de Freitas, do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e da próprias autoridades do Ministério de Minas e Energia para dar início a um processo de caducidade, porque as infrações que a Enel vem cometendo ao longo do tempo são infinitas. Não obedece às normas da ANEEL, não obedece à lei de concessão pública, não obedece aos princípios constitucionais da continuidade do serviço público e da eficiência do serviço público, desde que a Enel, uma empresa espanhola, pisou no solo brasileiro, o paulistano não tem mais sossego, entendeu? Não bastasse o apagão do ano passado, e este ano repetiu-se em maior escala. Né? Então, durante esse apagão, o prefeito Ricardo Nunes andou divulgando na mídia a fotografia do pátio da Enel, onde todos os veículos estão lá estacionados. Ninguém está se mexendo. Talvez ele tenha medo de sair e uma árvore cair em cima do veículo. Né? Só se for isso, porque alheio ao sofrimento da população paulistana, alheio aos prejuízos incalculáveis dos empresários que perdem os produtos da geladeira, do freezer, da padaria, a paralisação da indústria, paralisação parcial do comércio, paralisação do serviço. Meu escritório, por exemplo, eu tive que dispensar todos os advogados porque não tem o que fazer. Sem energia, não vão ficar um olhando para o outro, não tem sentido. Então, são milhões de prejuízos que essa Enel acarretou e vem acarretando ao longo do tempo, né? Desde o apagão do ano passado. Né? E nada acontece, né? Nada acontece, apesar de todos esses apelos, a mídia andou divulgando que a fala do gerente da Enel, dizendo que não foi ainda notificado
do processo de caducidade da concessão. E nem vai sair notificado, né? Porque há uma resistência tão grande das autoridades para cassar a concessão, não é? E se bem que há também uma representação política dos políticos junto ao Tribunal de Contas da União para não promover a prorrogação automática da concessão que caduca em 2028. Né? Sim. Mas não há sinal positivo de que esse apelo do governador, do prefeito, das autoridades do Ministério de Minas e Energia sejam atendidas. Né? Por enquanto, o governo, no caso a ANEEL, está sentado em cima do muro. Né? Então, por isso que eu escrevi um artigo, né? Há algo de podre no reino da Enel. Né? Com tantas essas pressões, a população sofrendo, e a Enel fica sentado em cima da representação do governador, do prefeito, das autoridades federais, e não se mexe. É muito estranho isso, né? Verdade. A Enel não investiu um tostão sequer dos fabulosos lucros que vem auferindo. Eu não sei para onde está indo o dinheiro, né? Muito estranho, né? Muito provavelmente uma grande parte está sendo remetida para sua matriz lá no exterior. Mas e outra parte? Onde é que foi? Porque, apesar da demanda crescente de energia elétrica, porque São Paulo não para de crescer, né? Principalmente a grande São Paulo, a metrópole, a região metropolitana de São Paulo. A Enel chegou a despedir milhares de empregados. Que, em vez de aumentar o quadro, está despedindo empregado. E dos que ficaram na hora da crise, todo mundo fica lá, quartelado, e ninguém sai às ruas. Até hoje, passados 10 dias do primeiro desastre energético, tem vários bairros ainda sem luz. Aqui em casa, na madrugada de sábado, acabou a luz, entendeu? E ontem foi quarta-feira, também acabou a luz às 5 horas até 11 horas. 11 horas restabeleceu. Mas eu não consegui dormir, porque no que esse corte de luz desprogramou o timer da bomba da piscina. E ele ficou aí funcionando a bomba em cima da minha cabeça, né? Noite toda. Nossa. Eu não consegui dormir. Até que de manhã, meu filho chegou aqui, conseguiu desligar a bomba, né? Mas é um prejuízo incalculável. Então, ontem não consegui trabalhar, eu fui no poupa-tempo, e depois do poupa-tempo eu almocei e dormi o tempo todo, né? Nossa, Aliás, falando em poupa-tempo, Tiago, aquilo está parecendo perca de tempo, né? Porque antigamente você ia lá com o agendamento, né? Tinha lá o número da senha, né? Você ficava aguardando, chamado, você ia lá no balcão, apresentava os documentos e tal, se fosse identidade ou carteira motorista, a moça que atendia já tinha uma câmera para fotografar. Não, agora não, você fica lá horas esperando, a moça mexe aqui, mexe lá, demora um tempão, depois fala que tem que aguardar do outro lado do balcão para tirar a fotografia. Separaram. A câmera fica num lugar e a seleção de documentos, né? Em outro. Fica num outro balcão. Quando uma pessoa poderia fazer tudo já de uma vez. Então, o que a gente levava 30 minutos há alguns anos atrás, né? Agora está levando 2 horas. Né? Meu Deus, e é lotado. É lotado. Né? E o paulista, no caso do poupa-tempo, porque tem todo o estado de São Paulo, perde tempo, né, doutor? É verdade. O tempo está indo embora. Em vez de aperfeiçoar, né, eles estão
aperfeiçoando a pioria, né? Então, cada vez mais melhorando o pior. Tá certo, Dr. Kiyoshi. Muito obrigado pela conversa. E atenção você aí, porque na próxima edição, Dr. Kiyoshi, nós vamos falar sobre uma retrospectiva do ano, os principais fatos que aconteceram em 2025, que movimentaram, balançaram a nossa política, a nossa economia. O cenário social vai ser pauta, então, vai ser assunto para o nosso próximo programa. Então você fique ligado, fique acompanhando aqui o nosso canal para receber a atualização de quando este programa irá ao ar. Eu espero vocês, até o nosso próximo encontro.